Maranata. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Ontem o Vitinho estava aqui pregando e o Vitinho estava comentando sobre os jovens, né, da época de Ellen White, que Ellen White, ele até leu aqui só para jovens, né, onde Ellen White fala do que os jovens estavam lendo. Qual era a leitura dos jovens? Qual eram as músicas que eles ouviam? Naquela época já se tinha mensagens aí sobre satanismo, sobre feitiçarias, né? São coisas que é contrária à palavra de Deus. E hoje? O que é hoje? Hoje a gente faz... Eu, por exemplo, eu sempre gostei dos super-heróis. Quem aqui não gosta de super-heróis? Né? Você não gosta, irmã, de super-heróis? Você gosta de super-heróis, né? A gente gosta de super-heróis, desde pequeno. Se eu chamar aqui algumas crianças, por exemplo, quer ver? Eu queria aqui o Miguel, vem cá, Miguel. Vem as duas crianças aqui, vem cá, vem cá. Quero fazer uma participação com eles aqui. Vem cá, Miguel, também. Vem aqui. Como que é o seu nome? Fala no microfone. Arthur. Arthur. E você é a? Alice. Alice. E você? Miguel. Miguel. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o herói favorito de vocês? Qual é o seu herói favorito? Jesus. Amém! Já quebrou meu sermão, já quebrou. Tá bom? Qual é o seu herói favorito? Não fale Jesus. Um herói. Qual é o seu herói favorito? O Pantera Negra. Pantera Negra. E por que você gosta do Pantera Negra? Sei lá. Não sabe? Só gosta. Assistiu o filme e gostou, é isso? Miguel, qual é o herói que você mais gosta? Jesus. Não, ela falou Jesus. Você tinha falado para mim o quê? Thor. O Thor. Você gosta do Thor. Por que você gosta do Thor? Fala. Por que você gosta do Thor? Ele é forte. Porque o Thor é forte e o que mais? Ele tem o quê? O que ele segura? Ele segura o machado, né? O martelo. E ele é o quê? Ele é super forte. Uhum. O que o herói faz? O que um herói faz? Salva o mundo. O herói faz o quê? Salva o mundo. O herói salva o mundo, né? Salva as pessoas, é isso? E vocês gostam dos heróis por causa disso. Agora, esses heróis aí, ó, o Batman, o Miguel tinha falado do Batman. O Batman, o Homem-Aranha, o Superman, o Thor, eles existem de verdade? Não. Existe de verdade? Não. Existe, Miguel? Não. Não? Então é só fantasia, né? Mas hoje nós vamos conhecer um herói de verdade. Sabe quem é esse herói? Ela falou quem é esse herói. Quem é esse herói? É Jesus. Jesus, amém. Pode sentar, crianças. Vamos dar uma CNJ para as crianças. Irmãos, olha que fantástico. Na minha época, eu era fascinado pelos heróis. Nos tempos de hoje, as crianças gostam de heróis. Por quê? Porque o que eles falaram aqui? Herói é o quê? Forte. Herói é o quê? Salva o mundo. O herói, ele é o quê? Ele tem superpoderes, não é isso? A gente gosta de heróis por causa disso. Porque a gente tem essa necessidade, meus irmãos. Nós temos necessidades de um herói que nos protege, que salva o mundo, né, das forças do mal. A gente tem essa necessidade. O inimigo coloca na mente de alguns autores aí, cria esses tipos de heróis. Se você for fazer uma pesquisa, os heróis, eles têm todas as características do nosso super-herói fantástico aí, que é Jesus, né? O super-homem, ele veio o quê? De outro planeta. Veio de outro planeta, nasceu, veio aqui ainda bebezinho aqui no planeta Terra, né? Foi criado por um casal de camponeses simples. Olha só, dá para perceber, né? O casal simples. Aí ele foi para a cidade grande, ali começou a se envolver com o mundo ali da época, e ele começou o quê? Salvar as pessoas. Começou a salvar. É diferente de Jesus? Não é diferente. Só que o inimigo, ele coloca uma roupagem atraente para que as pessoas caiam ali nessas fantasias, né?
Não é errado a gente assistir talvez um filme ou ver alguma coisa assim. O problema é que muitas vezes nós perdemos tempo assistindo filmes de heróis, muitas vezes nós perdemos tempo lendo revistas e não gasta tempo com a palavra de Deus. Quando se fala da palavra de Deus, a gente tem uma mente cansada. Tá? E hoje nós vamos aprender aqui a falar sobre Jesus, tá bom? O nosso verdadeiro herói, né? Quem é Jesus. Bom, os heróis, eles captam a nossa atenção, a nossa admiração. Os heróis têm superpoderes ou habilidades. O Batman, por exemplo, ele é um super-herói, mas ele não tem superpoder, não é isso? Ele tem o quê? Grandes habilidades. Ele desenvolve habilidades, né? Os heróis, eles são os únicos capazes de salvar a Terra das forças do mal. Eles são, muitas vezes, até do universo. Olha que coisa. E isso é fantástico, né? A gente lê, isso chama a nossa atenção. Eles nos protegem do mal, eles não têm medo de nada e de ninguém. Muitas vezes, os heróis, eles são o quê? Na ficção ali, eles são deuses, semideuses, filho de deuses, né? O Thor, que o Miguel falou mesmo, é um deus, né? Veja aí. Mas e Jesus? Mas o que de fato define um herói? Na palavra, quando você entra lá no dicionário, a palavra super-herói, ela é definida da seguinte forma: uma pessoa comum, mas altruísta. Uma pessoa que se dedica e faz a diferença na vida das pessoas. Tem o amor, o prazer de ajudar o próximo. Olha que fantástico. Jesus, ele era altruísta. Ele gostava de ajudar as pessoas. Olha que fantástico. Jesus é o nosso super-herói. Ele transforma vidas. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Olha o que diz aqui, ó. Vai falar sobre a conversão de um homem aí, né? Saulo, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso chegasse alguns que estavam no caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E seguiu-o pela mão ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Depois você pode continuar a leitura aí, e você vai ver como Saulo, ele se converte, e agora depois Deus usa Ananias para fazer ali o batismo dele e fazer a cura nas suas visões, né? O Saulo, ele era uma pessoa que estava perseguindo os cristãos, era uma pessoa, vamos dizer assim, do mal, era um inimigo do povo de Deus, mas Deus tem o poder. Deus tem o poder para transformar vidas. Transformar vidas. A gente tem essa alusão dos heróis, que os superpoderes deles é super força, é voar, né? É poder sair laser dos olhos, levitar, alguma coisa nesse tipo. Mas Jesus, ele tem esse poder, tanto que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou o pão, multiplicou os peixes. Jesus, ele fez tudo isso daí.
Ele tem poder para fazer todas essas coisas que os heróis fazem, mas ele prefere trabalhar de forma diferente. Porque Jesus, ele quer transformar vidas, assim como ele transformou a vida de Saulo, que depois virou Paulo, ele quer transformar a minha e a sua vida também. Eu falei para vocês que a gente ia falar mais do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é um livro fantástico. Muitas pessoas têm medo desse livro, achando que é um livro que fala de monstro, fala de feras, né? Que vai a besta que vai sair do mar, a besta que sai da terra, o dragão. Então, assim, é todo um cenário. Já percebeu que é um cenário de uma história de herói? Percebeu? Olha só, o herói, ele luta contra quem? Contra um dragão, ele luta contra monstros, não é isso? O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. A revelação de Jesus Cristo. E quando a gente lê o livro do Apocalipse, aqui o livro mostra o nosso verdadeiro herói, que é Jesus. Eu quero que você abra aí Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E vai mostrar aqui algumas características do nosso herói. Quem é o nosso herói? Vamos ver? Ele diz assim, aqui é o próprio Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha aqui, fantástico. Aqui ele define que ele é todo-poderoso. Jesus é todo-poderoso. Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, né? Ele aqui se definindo, apresentando o seu poder. Vamos continuar lendo aí, agora o versículo 17. Pula lá para o 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Aqui João, né? João, quando viu o Senhor, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando fala o Alfa e o Ômega, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última. Ele fala: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, de mim surgiu todas as coisas e tudo termina aonde? Em Jesus, tudo termina em Jesus. Tudo começa, e aqui dá uma segunda característica, mostrando Jesus como o nosso Criador. Olha que coisa! Jesus, ele é todo poderoso, Jesus é o nosso Criador. O apóstolo João, ele escreveu no seu livro ali, lá logo em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o quê? Era o verbo. Ele coloca ali, o princípio era o verbo aqui é um quê? É uma palavra que gera ação, não é isso? É uma palavra que gera ação. Então olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, e tudo que se fez, foi feito por intermédio dele. Olha só que fantástico, Jesus revelando aqui que ele é o Criador. Ele é o próprio Criador. Se ele é o Criador e ele pode criar todas as coisas, então ele é super poderoso. Esses heróis têm até uma série, uma coleção de imagens, onde mostra os heróis, já viram isso daí? Onde mostra os heróis num pequeno grupo, e ali Jesus mostrando para eles: foi assim que eu salvei a humanidade. Já viu essa imagem? Tem umas imagens, pesquisa na internet, coloca os heróis, todos os heróis sentados, e Jesus pregando para eles, dizendo: foi assim que eu salvei a humanidade. Ou seja, ele contando a sua história, como ele salva o mundo por os heróis. Jesus é o herói dos heróis. Olha que fantástico. Vou chegar aqui, Vamos ver aqui, Apocalipse 2, vamos lá para o capítulo 2, olha. Capítulo 2, versículo 18. Outra característica aqui do nosso herói. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o quê?
o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha que interessante, aqui ele se declara como sendo o Filho de Deus. Lembra que eu falei no começo que muitos dos heróis aí, eles são o quê? Deuses ou filhos de deuses, né? Aqui ele se coloca como sendo o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus e ele também é o Filho de Deus. Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele conhece Jesus. Ele conhece o poder de Jesus. Ele esteve lá no céu, né? Ele foi criado por Deus. Ele é uma criatura. E ele se rebelou contra o sistema lá do céu. Ele sabe o poder que Jesus pode fazer. E ele quer mostrar, através dos heróis, através dessas fantasias aí, que o poder que Jesus tem, mas ele quer mostrar de uma maneira diferente. Sabe para quê? Para que quando se falar de Jesus, você pensa, é uma fantasia que nem os super-heróis. Olha a estratégia de Satanás. Satanás, ele mostra na história dos heróis, ele apresenta Jesus, as características de Jesus, para que quando você ouvir falar de Jesus, você fala assim, isso daí é fantasia. Jesus é mais uma fantasia. É que nem os heróis dos quadrinhos. Tá? Tem a Marvel até lançou aí uma história em quadrinho de Jesus, né? Colocando Jesus como um super-herói. Né? Eu não cheguei a ler ela, não sei como que é o enredo dela, né? Mas eu só vi uma capa, né? Mostrando Jesus com um pedaço de pão, alguma coisa assim. Olha só como que é a estratégia do inimigo. O inimigo, ele não trabalha só com a mentira, ele mostra a verdade, mas ele quer fazer com que você acredite que esta verdade seja mentira. Ele mistura as coisas para você não acreditar na verdade. Olha que coisa. Jesus, ele é o quê? Ele é o nosso o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, versículo 5. Olha o que diz aí. Ó. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7. Olha que coisa, ele aqui é o leão da tribo de Judá. Você já percebeu? Judá, ele foi o escolhido ali dos filhos de Israel, né? Ele foi o escolhido para vir a descendência de todos os reis. Todos os reis vêm da descendência de Judá, e Jesus vem da descendência de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o guerreiro. É ele que dá a força para cada um de nós. Olha que fantástico. Quando a gente para analisar Jesus nesse panorama, a gente vê que muitas vezes nós precisamos de um herói. A nossa história, a nossa vida, a gente muitas vezes cai em depressão, muitas vezes a gente passa por tribulações aí na vida, e a gente fala assim, nossa, bem que poderia ter um herói. Já pensou se aparecesse o Batman? Já pensou se aparecesse aqui o Superman, o Homem-Aranha? Né? Eu sou da época do Chapolin Colorado, sabe? Eu sou dessa época que eu assisti o Chapolin Colorado, e o Chapolin Colorado, quando alguém passava, tinha algum problema, ele falava o quê? E agora, quem poderá me proteger ou me salvar, né? E aí ele falava, eu, né? Não era assim? Os irmãos assistiam. Os irmãos também acompanhavam, já só eu não. Tá vendo? E aí, veja, e muitas vezes eu fico me pegando assim, sabe? Eu estou em alguma situação e eu fico, nossa, quem poderia me ajudar? Quem será que pode me salvar? Jesus. Jesus é esse herói presente. Ele é o herói presente que pode nos salvar. Eu fico olhando, analisando os heróis da Marvel, da DC, e eu vejo assim, um herói que tem poder, um herói que tem habilidades, ele pode salvar o mundo, mas ele é um pouco distante da humanidade. Já percebeu? Não sei se você acompanha os filmes, você acompanha ali as histórias em quadrinhos. Os heróis, eles têm
eles são meio afastados da humanidade. O relacionamento que eles têm com a humanidade é um relacionamento o quê? De superioridade. Eu sou superior, as pessoas o adoram, o veneram. Pode perceber isso, né? Jesus não. Jesus, ele tem o quê? Ele está sempre ao nosso lado. Por mais que a gente não o veja, Jesus está do nosso lado. Tem uma história, John Franco, ele precisava de um herói. Assim como eu e você, muitas vezes precisamos de um herói. John Franco, ele sofreu um acidente, ele perdeu seus pais em um grande acidente. E ele teve que morar com os avós. E aí até quando completou os 17 anos, ele saiu de casa. E ele começou a se envolver com coisas erradas. Ele entrou para uma gangue, e ali ele começou a fazer as coisas erradas, assaltar, e ele foi preso. Foi preso por porte de arma, né, porque estava assaltando ali uma loja, alguma coisa assim. E John Franco, ele foi preso, ficou 2 anos na prisão. E lá na prisão, ele começou a usar droga. Depois ele saiu da prisão e ele começou a se aprofundar nas drogas. A ponto de que ele já não conseguia mais viver sem a droga. E é assim, né? A pessoa, quando ela se aprofunda nas drogas, ela esquece da vida, ela já não se cuida mais, ela já não toma mais banho, ela não se preocupa com roupa, não se preocupa com a aparência, ela se definha, né? E ela se destrói totalmente. E a gente vê casos assim, a gente pode, às vezes andando aqui pela cidade, a gente vê pessoas ali jogadas nas ruas, pessoas jogadas nas praças, porque estão afundadas nas drogas. E aí não tem mais família, né? Nada disso. E ele entrou em depressão, e ele começou a entrar em grande depressão, e ele dizia, né? Ele ficava ali, quem poderá me proteger? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me tirar? Na cabeça dele, ele ficava lembrando dos heróis. Será que algum herói poderia aparecer ali, ajudá-lo? Ele sabia que os heróis não existem. Os heróis não existem, só existem na nossa imaginação. E ele não conhecia Jesus. Um dia ele, lá jogado, um jovem passou e deixou um panfleto. E no panfleto era uma série evangelística como a que nós estamos agora, né? Uma série evangelística, falava sobre o Apocalipse, as revelações do Apocalipse. E ele se interessou e ele decidiu, daquele jeito mesmo, né? Decidiu ir para a igreja. Foi para a igreja e sentou lá no último banco. Por isso que eu falo aí, meus irmãos, vocês que sentam aí no último banco, vocês têm que sentar aqui na frente, para deixar essas pessoas como John Franco sentarem aí atrás, né? E os irmãos sentarem aqui na frente. Então John Franco, ele sentou lá no fundo e ele começou a ver o pregador, e o pregador apresentou Jesus como um super-herói, igual nós estamos apresentando aqui. Jesus, o nosso super-herói. Jesus, ele pode salvar a sua vida, ele salva a humanidade, ele morreu na cruz por cada um de nós. E aí John Franco ficou, né, entusiasmado, e ele aceitou Jesus. Ele decidiu entregar sua vida a Jesus, e hoje ele é um membro batizado da nossa igreja, amém? John Franco precisava de um herói. Jesus apareceu para salvá-lo. Talvez alguns irmãos está aqui dentro da igreja e está precisando de um herói. Talvez você esteja já batizado e você está em depressão, a sua vida está uma reviravolta, né? A sua família não segue a mesma
a mesma coisa que você segue, é só você na igreja, e você às vezes, e muitas vezes você está aqui na igreja, você se apresenta como um cristão verdadeiro, mas você sabe que a sua vida está cheia de nós, o inimigo coloca isso na gente. Talvez quem está assistindo também esteja sentindo que está em depressão, que está precisando de um herói. Eu quero dizer que Jesus é o teu herói. Jesus, ele pode transformar a sua vida, ele pode mudar você, tirar você ali do fundo do poço, das ruas, da onde você estiver, assim como fez com John Franco. Assim como fez com José, que tirou José lá do poço, do fundo do poço, e transformou ele como governador do Egito. Deus tem um milagre para fazer na vida de cada um de nós. Basta você aceitar Jesus. Então, meu convite nessa noite é que você tenha uma entrega completa com Jesus. Quantos aqui querem entregar sua vida a Jesus? Aqui na igreja, todos levantaram a mão. Você que está assistindo aí, você está precisando de um herói? Jesus é esse herói. Jesus, ele pode salvar a sua vida, ele pode transformar. Basta você aceitar Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus é o nosso farol. É ele que guia. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu falei para o irmão que eu ia quebrar o protocolo. Eu queria cantar aquela música, Meu Farol. Queria que viesse aqui a equipe de louvor, para a gente cantar junto, Meu Farol. E essa letra é fantástica, essa letra fala que nas tempestades, né, Jesus é o meu farol. Olha para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Talvez você esteja em uma noite escura. Talvez você não esteja mais vendo uma luz no fim do túnel. Não está vendo mais uma esperança. Jesus é o nosso farol. Olha para Jesus e Ele vai te guiar, mesmo nas tempestades, mesmo nas tristezas, nas angústias. Ele tem poder para transformar a sua vida. Feche seus olhos, aonde você estiver assistindo a nossa programação, aqui na igreja, feche seus olhos e entregue-se a Jesus. Vamos falar com Deus. Santo, amado Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu é o nosso super-herói. Pai, muitas vezes nós estamos, neste momento, Pai, muitas pessoas estão em depressão, pessoas que não vê mais uma saída, não tem mais ânimo, Pai, para vir para a igreja, não tem mais ânimo para viver, não tem mais ânimo, Pai, para nada nesta vida. Senhor, faça um milagre, seja o herói na vida dessa pessoa. Pai, seja a luz, esse farol que nós cantamos. Estamos vivendo uma guerra espiritual, Senhor, e nós só podemos vencer essa guerra ao Teu lado, com o Teu poder. Nós não temos força, nós não podemos contar com Batman, com o Super-Homem, com nenhum outro herói, podemos contar somente contigo, Senhor. Transforma a nossa vida, use-nos, que esses jovens aqui da Igreja Central de Itaquaquecetuba, e também os jovens de todo o distrito, Senhor, e jovens que estão em outros lugares, que o Senhor possa guiá-los, porque o Senhor escreve na Tua palavra: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. E nós só vencemos o maligno, Pai, porque estamos conectados contigo, com a Tua palavra. Pai, nos use para que nós possamos levar esta esperança a outras pessoas que estão necessitadas. Quantas pessoas necessitadas? Use cada um de nós, Pai. Fique conosco, perdoa os nossos pecados. Ilumina a nossa vida, ilumina a nossa noite, e que amanhã a gente possa amanhecer cantando novamente: o Senhor é o nosso farol. Tu nos guiarás. Fique conosco, perdoa os nossos pecados. Tudo isso eu te peço e agradeço no doce nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.